Você já parou para pensar em como a ciência pode literalmente reescrever o código da vida? É exatamente isso que a transgenia faz. Mas afinal, o que é essa tal de transgenia? A transgenia é uma técnica de engenharia genética que permite a inserção de genes de um organismo em outro, mesmo que sejam espécies totalmente diferentes, para introduzir características que antes não existiam naquele organismo. Imagine poder dar a uma planta a capacidade de resistir a pragas, ou a um animal a habilidade de produzir uma proteína essencial para a medicina. Tudo começou lá pelos anos de 1970, com a descoberta do DNA recombinante, um avanço que revolucionou a forma como manipulamos o material genético. Antes disso, a genética baseava-se principalmente em cruzamentos e seleção, processos que levam gerações para alcançar mudanças desejadas. Com o DNA recombinante, os cientistas passaram a recortar e colar os genes, abrindo um mundo novo para a biotecnologia. Desde então, a transgenia deixou de ser um conceito teórico para se tornar uma prática real e impactante. Um dos primeiros usos comerciais dessa tecnologia foi a produção de insulina humana recombinante, produzida por bactérias geneticamente modificadas, que transformou o tratamento de diabetes e salvou milhões de vidas. Hoje, a transgenia está presente em diversas áreas, da agricultura à saúde, e continua a evoluir com novas descobertas. Mas como exatamente funciona o processo da transgenia? Vamos entender juntos passo a passo. O processo começa com a identificação de um gene de interesse, aquele que codifica a característica desejada, seja resistência a uma doença, produção de uma proteína ou tolerância a condições adversas. Esse gene pode vir de qualquer ser vivo, uma bactéria, uma planta, um animal ou até mesmo do próprio ser humano. Depois, esse gene é cuidadosamente isolado e preparado para ser inserido em um outro organismo. Aqui, então, as chamadas enzimas de restrição, que funcionam como tesouros moleculares, recortando o DNA exatamente onde queremos, e elementos regulatórios que garantem que o gene funcione corretamente no novo hospedeiro. A etapa seguinte é a inserção propriamente dita, que pode ocorrer de diferentes formas. Na biobalística, micropartículas revestidas de DNA são disparadas contra células vegetais, onde o material genético penetra e se integra ao genoma. Em animais, a microinjeção direta no zigoto ou no núcleo celular permite a inserção precisa do DNA. Também existe a eletroporação, que usa pulsos elétricos para abrir temporariamente os poros das células e facilitar a entrada do material genético. Após essa fase, nem todas as células recebem ou incorporam o gene desejado. Por isso, utilizam-se genes marcadores, como a resistência a antibióticos, para selecionar apenas as células que realmente foram modificadas. A partir daí, essas células transgênicas são cultivadas e multiplicadas. E no caso das plantas, uma única célula pode regenerar uma planta inteira com uma nova característica em todas as suas células. Mas a história não termina aqui. Antes de qualquer liberação comercial ou ambiental, o organismo transgênico precisa passar por uma série de testes rigorosos de biossegurança, que avaliam a estabilidade genética, a segurança para o consumo humano e animal e o impacto ambiental. E essas técnicas são aplicadas em muitas áreas. Na agricultura, por exemplo, já existem plantas modificadas para resistir às pragas, como o milho BT, que produz uma toxina natural contra os insetos. Na saúde, além da insulina recombinante, camundongos transgênicos ajudam a estudar doenças como o Alzheimer e o câncer, além das vacinas e anticorpos que podem ser produzidos em organismos geneticamente modificados. Na indústria, micro-organismos transgênicos geram enzimas para processos alimentícios, detergentes e até para a biorremediação, no uso de bactérias para limpar ambientes poluídos. A transgenia é, portanto, uma tecnologia multifacetada, que impacta diretamente no nosso cotidiano. Vamos conversar agora sobre os prós e contras dessa tecnologia, para que possamos entender seu verdadeiro impacto. Entre as vantagens mais evidentes está o aumento da produtividade agrícola, que ajuda a garantir alimento para uma população mundial crescente. Plantas transgênicas podem resistir a pragas, doenças e condições climáticas adversas, reduzindo perdas e estabilizando a produção. Outro benefício importante é a melhoria nutricional. O exemplo mais famoso é o arroz dourado, geneticamente modificado para produzir beta-caroteno, que ajuda a combater a deficiência de vitamina A em países em desenvolvimento, prevenindo cegueira e doenças associadas. Além disso, ao reduzir a necessidade do uso de pesticidas químicos, a transgenia pode trazer ganhos para o meio ambiente e para a saúde dos agricultores. No campo da saúde, as aplicações médicas da transgenia representam avanços sem precedentes, produção de vacinas, terapias genéticas
e medicamentos mais eficazes e acessíveis. Mas, como tudo na ciência, há também preocupações legítimas. Do lado dos riscos ambientais, destaca-se o perigo do fluxo gênico, quando genes modificados escapam para espécies selvagens, o que pode afetar a biodiversidade. Outro problema é o surgimento de superervas daninhas, que desenvolvem resistência a herbicidas, complicando o manejo agrícola. Em relação à saúde humana, ainda que não haja evidências conclusivas de riscos diretos, o debate sobre alergias potenciais e efeitos a longo prazo permanece aberto. Além disso, há uma dimensão social e ética que merece atenção. A concentração da propriedade intelectual nas mãos das grandes empresas pode gerar dependência econômica dos agricultores e afetar a soberania alimentar. Também existem questionamentos filosóficos e religiosos sobre os limites éticos da manipulação genética. Outro ponto polêmico é a rotulagem de alimentos transgênicos, que é um direito do consumidor, garantindo transparência e escolha consciente. Portanto, a transgenia não é uma solução mágica ou livre de controvérsias. Ela exige uma aplicação responsável, regulada e acompanhada de um debate social aberto e informado. Vamos olhar agora alguns casos reais que marcaram a história da transgenia, mostrando tanto seu potencial quanto seus desafios. Um dos primeiros alimentos transgênicos a serem comercializados foi o tomate Flaviçava, criado para amadurecer mais lentamente e durar mais nas prateleiras. Apesar da inovação, ele não obteve sucesso comercial, mas abriu caminho para outras pesquisas. O algodão BT revolucionou a agricultura em países como os Estados Unidos e Índia, ajudando a controlar pragas e diminuir o uso de inseticidas. No entanto, o manejo inadequado levou ao surgimento de resistência a algumas populações de insetos. O arroz dourado, que já mencionamos, é um marco do uso humanitário da transgenia, mesmo enfrentando barreiras regulatórias e políticas. No campo animal, o salmão Aqua Advantage é um exemplo pioneiro. Ele cresce mais rápido graças à inserção de um gene de outro peixe e foi aprovado para o consumo nos Estados Unidos e Canadá. Além disso, existem os xenotransplantes, onde porcos geneticamente modificados têm órgãos adaptados para serem usados em transplantes humanos, uma fronteira que pode ajudar a resolver o déficit mundial de órgãos disponíveis. O futuro da transgenia está ainda mais promissor com o avanço de tecnologias como o CRISPR, que permitem editar genes com precisão sem necessariamente inserir o material genético externo. Essa técnica promete acelerar o desenvolvimento de organismos com características desejadas, potencialmente com menos resistência regulatória e maior aceitação pública. Outras inovações, como os gene drives, que podem alterar populações inteiras de insetos para controlar doenças, e as biofábricas, que criam organismos para produzir vacinas e enzimas em larga escala, trazem novos horizontes, mas também desafios regulatórios e éticos complexos. A biotecnologia está caminhando para integrar a transgenia com a sustentabilidade, usando práticas agrícolas regenerativas para minimizar os impactos e maximizar os benefícios. Para nossa conversa, é fundamental entendermos que a transgenia representa uma das mais poderosas ferramentas da ciência moderna, com capacidade de transformar agricultura, saúde, indústria e pesquisa. Entretanto, como vimos, essa ferramenta vem acompanhada de desafios reais, ambientais, sociais e éticos, que exigem não só inovação técnica, mas também governança transparente, diálogo aberto com a sociedade e uma regulamentação rigorosa. Portanto, o futuro da transgenia depende da ciência, mas também de políticas públicas justas, do engajamento cidadão e da construção coletiva de conhecimento. Só assim, poderemos garantir que essa poderosa tecnologia cumpra o seu potencial para o bem-estar global, respeitando a diversidade biológica e cultural do nosso planeta. E você, o que acha dessa revolução genética? Pense nisso, pois o amanhã da vida está sendo escrito hoje no código do DNA.